Bom dia. Aqui estamos na Capela da Adoração para apresentar as leituras do próximo domingo. E viemos aqui porque vamos iniciar este novo ano com pastoral, com esta capela com mais atividade. Vamos fazer todas as terças-feiras, não às quintas, terças-feiras de tarde, adoração eucarística e atendimento espiritual e pastoral, nomeadamente para os estudantes. Então, vamos à primeira leitura deste próximo domingo, que é o 26º, é a leitura da profecia de Amós. É uma leitura com uma linguagem terrível, terrível. Vou lê-la para verdes como, na verdade, nunca tinha sido usada este domingo. Eis o que diz o Senhor Omnipotente: ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio, à frente dos deportados, e acabará esse bando de voluptuosos. É realmente uma linguagem forte, uma linguagem que é preciso realmente acentuar como forte. Este texto, de facto, está na sequência daquele que lemos no domingo passado. E agora fala realmente deste luxo, destes políticos, não é? Que, enfim, a descrição mostra um bocadinho o luxo da época, deitados em leitos de marfim, vejam bem, estendidos nos seus divãs, portanto eles comiam encostados, como sabem, beberem o vinho em grandes taças, não é? E belos perfumes, finos ungüentos, não é? E então não os aflige a miséria do povo. A prosperidade económica do país era grande, mas era só para alguns, para os corruptos e para os voluptuosos. E por isso a sentença está ditada: partirão para o exílio. Realmente uma potência do norte, a Síria, e viria invadir o reino de Israel, o reino do norte, e levar para o exílio toda esta classe de ricos e de políticos e de voluptuosos pecadores. Bom, a segunda leitura de São Paulo a Timóteo. Timóteo era bispo de Éfeso e, portanto, São Paulo, depois de acentuar alguns defeitos que circulavam e vozes malévolas que circulavam pela comunidade, então ele recomenda as atitudes que Paulo deve assumir. Tu, homem de Deus, pratica a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a perseverança e a mansidão. Vejam quantas virtudes aqui estão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e sobre o qual fizeste tão bela profissão de fé. Ordeno-te na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas e que deu testemunho de verdade diante de Pilatos, guarda este mandamento sem mancha, acima de toda a censura, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito, não é? Portanto, as virtudes que Timóteo se deve revestir, e cada um de nós, os cristãos também, hoje em dia, nos devemos revestir. O Salmo 145, ó minha alma, louva o Senhor. Porquê? Porque o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, dá liberdade aos cativos, ilumina os olhos do cego, levanta os abatidos, ama os justos, protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, entrava o caminho aos pecadores. Portanto, há aqui um programa eleitoral extraordinário do que o Senhor faz em favor dos mais pobres e fracos na sociedade. E o Evangelho? Sim, o Evangelho então tem muito que se lhe diga. São Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, é aquela célebre parábola que nós intitulamos do pobre Lázaro e do rico, que, enfim, desprezava sempre este pobre que jazia à porta, ao seu portão, pedindo, não é, ou ali
os cães a lamber as chagas, não é? E o rico em grandes banquetes todos os dias, não é? E depois isto altera-se e está o pobre no seio de Abraão e o rico em grandes tormentos lá do lado lá. Então, esta leitura faz lembrar a que muitos possam dizer assim: afinal, uns passam bem neste mundo, mas depois quando lá chegarem vão pagá-las. E outros que passam mal neste mundo vão ter realmente uma vida melhor do lado de lá. Isto é errado. Isto é o que fazem as revoluções neste mundo. Neste mundo, às vezes, as revoluções são isso. Os que estão em cima põem-nos para baixo e os que estão em baixo põem-nos para cima. E fica tudo na mesma, e sempre a política do ódio e da violência, sem o essencial. Qual é o essencial? O essencial é que tudo quanto existe é para todos. Os bens deste mundo não são para o proveito de alguns, mas são para o proveito de todos. E por isso aqui nós vemos como este rico é condenado não por ser rico e o pobre é enaltecido não por ser pobre, porque afinal nem o rico era mau, nem o pobre era bom, quer dizer, nem sequer se fala das suas virtudes morais de um e de outro, mas sim acrescenta-se que afinal a realidade é realmente a partilha de bens que devemos realizar entre nós, porque, como disse Santo Ambrósio, aquilo que dás aos pobres não é teu, pertence aos pobres. Aquilo que dás do que te sobra, aquilo que dás do que te sobra, pertence aos pobres. Portanto, aqui está esta parábola tão bonita que nos deve levar a uma meditação, não tanto de inverter o estado das coisas, os que estão em baixo para cima, os de cima para baixo, mas antes de um comportamento mais no sentido da caridade e, sobretudo, da escuta da palavra de Deus. Abraão respondeu: se não dão ouvidos a Moisés os profetas, ou seja, se não leem a Bíblia, se não escutam, portanto, a voz dos profetas e dos sacerdotes, então, realmente, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Portanto, é a palavra de Deus que é a razão e a raiz de todo o nosso procedimento. Obrigado. Até à próxima semana, se Deus quiser.